Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com duas arquitetas, não, com uma arquiteta e uma futura arquiteta e eu que sou arquiteta. Oh, que orgulho! Ai, ai. Então, essa é a Poliana, não, eu tinha preparado uma piadinha. Essa é a Poli e essa é a Ana, juntas elas formam a Poliana. Ah, que lindo! Eu treinei isso a noite toda. Então, olha, eu comentei lá no Facebook que eu ia postar um vídeo com as duas e eu precisava de algumas perguntas diferentes das já feitas anteriormente nos outros 4 ou 5 vídeos que eu já fiz sobre o mesmo assunto. E eu já escolhi algumas perguntas na verdade, cada uma responde pra não ficar a mesma pergunta para 3 pessoas, acho que ia ficar um pouco cansativo, tá? Então a primeira pergunta é do Kelvin Liano. Ele perguntou: qual a maior dificuldade depois de formado? Vai ser sempre em ordem, mas como a Poliana ainda não formou, as perguntas que forem referentes à carreira, tipo pós-faculdade, ou eu ou a Ana, a gente responde, tá? Então, Ana, qual foi a maior dificuldade depois de formado? Bom, a maior dificuldade é a seguinte, é meio que uma história. Com certeza vai ter alguma pergunta, ou já teve que eu vi a Amanda respondendo, que o que é preciso fazer no curso, se estágio vale a pena. Então, sim, desde o primeiro período, segundo, se você conseguir, faça um estágio, faça 1, 2, 3, 4, 5, mesmo que você morra, mas faça um estágio. Porque a maior dificuldade depois de formar é não saber lidar com contrato, não saber que tem contrato, não saber que você tem que... Saber a gente sabe, mas tem que aprovar alguma coisa na prefeitura. Eu nunca tinha feito isso na vida. E se eu tivesse feito um estágio, às vezes, no meu estágio eu teria aprendido muita coisa com você. Então a maior dificuldade que eu encontrei foi não ter feito estágio. Eu fiz o obrigatório, mas não foi o suficiente. Então eu faria mais estágios para não ter dificuldade depois de formada. Então a maior dificuldade é saber mesmo como funciona por trás. Não é nem fazer o projeto e não é nem lidar com o cliente, porque isso aí vai de cada pessoa também, da personalidade. Mas a maior dificuldade foi não ter feito estágio e tratar dos papéis depois, sem saber como faz um contrato. É a prefeitura, é a parte chata. É fazer contrato, o que você vai colocar no contrato ou não. Eu também concordo com isso. Também passei muito aperto com isso nos meus primeiros projetos. Quer dizer, nos primeiros projetos foram um dos únicos que eu fiz até então. Mas, realmente, essa parte é complicada. Então, se você tiver a oportunidade de fazer estágio 2, 3, 4, 5, faça. Morra mais fácil. Você vai aprender muito mais no estágio do que na faculdade. Sim. Vai por mim. Quais os materiais melhores para fazer uma maquete? É muito caro? Essa pergunta foi da Gabriele Carlos e ela pediu para mandar um beijo para ela. Então, um beijo, Gabriele. E agora a Poliana vai responder a sua pergunta. Eu uso um bocadinho de cada e eu procuro usar os materiais que eu uso mais mesmo esferovite, não. Esferovite aqui, na Europa fala esferovite, que no nosso caso é isopor. Sim, eu uso muito isopor. Eu não sei se no Brasil tem, mas aqui tem uma maquininha que corta isopor, que ela é muito boa, então dá muito jeito pra fazer volumetrias. Então fica mesmo uma maquete muito legal. E eu uso cartão prensado, que eu acho que no Brasil também tem outro nome. Papel cartão. Papel cartão. Ou papelão. Tem os dois. Tem o cinzento e tem o que é papelão. Sim. Pronto, eu uso um bocadinho de cada. E é o que eu uso mais. Que são os materiais mais baratos também. Porque eu não gosto de investir muito em maquete, porque as minhas maquetes não são as melhores. Então eu não invisto muito. No caso de quem mora no Brasil, o isopor não é muito barato. Os papéis também. Em caso de maquete que você tem que fazer as curvas de nível, tem um papel que é bem grosso que chama papel Paraná, eu acho, eu não tenho certeza, porque eu não vou ficar decorando esse tipo de nome, porque isso é inútil, tá? Eu tenho coisas mais importantes pra decorar, enfim. E quando a maquete é pequena, que é só maquete de estudo, não é maquete grande com edifício, pode fazer de EVA também, que é barato. Não tão barato, mas é mais barato que esses outros materiais. Sim, quando a maquete é pequena pra estudo. E é bem mais fácil de cortar, porque esse papel Paraná é um inferno para cortar. Mas, por exemplo, lá no Brasil o EVA é mais barato e aqui não, é um material mais caro. Aqui o o papelão é super barato e o prensado também, então vale a pena.
A Érica Farias perguntou: como fazer orçamento de um projeto e o valor em média? Um projeto, existem muitas variáveis para fazer um orçamento de um projeto. Então, por exemplo, se for um projeto que você vai fazer tudo, você vai fazer o projeto inteiro da casa toda, que tem que fazer levantamento de terreno, não sei o que e tal. Tem gente que faz isso, mas alguns arquitetos também fazem, tá? Então isso vai depender da complexidade do projeto. Se for um projeto completo, você tem uma tabela no site do CAL, tem uma tabela a partir da hora que você se torna um arquiteto associado ao CAL, isso tudo aí, tem uma tabela lá onde tem todos os valores que você precisa. Então, por exemplo, tem como você fazer um orçamento por metro quadrado, e lá tem o valor do metro quadrado, que depende da complexidade do projeto, entendeu? Se for um projeto simples, você vai cobrar mais barato. Se for um projeto muito complicado, claro que você vai cobrar mais caro, porque você vai gastar muito mais tempo, vai ter muito mais trabalho, enfim. A média, que eu já pesquisei, em Belo Horizonte, em BH, é 12 reais por metro quadrado, só que por baixo. Como por baixo? Você forma e aí você pode começar a cobrar uns 10, 12 por metro quadrado. Um arquiteto já muito famoso, muito bom, vai cobrar os seus 46, 60 por metro quadrado. Não vejo a hora de chegar. Mas a média, e um arquiteto que já está formado há uns 10 anos, que não é muito famoso, ele pode cobrar uns 20, uns 18, mas a média, assim, pra gente que tá começando é entre 9 e 12. Sim. Por metro quadrado. Quando é por metro quadrado? Quando por metro quadrado. Quando não é por ambiente, que você vai falar. Exatamente. Quando você vai fazer um projeto que é de reforma, no meu caso, eu não uso a tabela do CAL, eu uso a tabela dos designers de interiores, que não sei se é todo mundo que tem acesso, na verdade, porque quem me passou foi uma arquiteta que é minha amiga. Ela me passou essa tabela e, de acordo com essa tabela, eu vou fazendo o preço por ambiente. Então, por exemplo, sala tem um preço, cozinha tem outro preço. Isso também vai variar de acordo com a complexidade, que é aquilo que eu falei antes. Se é só decoração, tem arquiteto que não mexe com decoração, mas tem arquiteto que mexe. Se é só decoração, vai ser mais barato. Agora, se vai já trocar o piso, vai ter que fazer um paginamento de piso, vai ter que fazer um rebaixamento de gesso, isso tudo vai ficando mais caro, entendeu? Olha, gente, também tem a questão de... Exemplo, eu vou fazer a reforma da casa. Então, para você conseguir, por exemplo, eu vou rebaixar o gesso, então eu vou ter que fazer o projeto de iluminação. Então, o projeto luminotécnico. Você separa no contrato. Olha, o projeto da sala é esse preço, e o projeto luminotécnico é um outro preço. Então, se eu vou projetar luz para a sala que eu vou fazer, vai rebaixar o gesso, eu vou colocar luz 3 spot ali, porque ele vai ser o lugar do quadro. É um projeto luminotécnico, então você pode cobrar esse projeto separado do projeto da sala. Você pode incluir, e aumentar o preço do projeto e falar assim, o projeto total fica tanto, mas você especifica por que ele está ficando mais caro, ou então você faz um projeto separado. Um contrato para o projeto e um contrato para o projeto luminotécnico. Quando você vai fazer rebaixamento de gesso, praticamente 100% das vezes você tem que fazer o luminotécnico, porque você faz o rebaixamento de acordo com as luzes que você quer posicionar. Então aí tem que ter o luminotécnico também. Agora a pergunta é da Beatriz Oliveira. Muitos profissionais da área falam que é uma profissão um pouco ingrata. Trabalha-se muito e não ganha tanto quanto as pessoas imaginam. É uma realidade ou estão reclamando de barriga cheia? Como está o mercado atual na área de arquitetura? Bom, depende do seu trabalho, do seu esforço e de como você é arquiteto. Sim, arquiteto tem muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Mas se você fizer um trabalho muito bem feito e cobrar por aquilo, tem alguns que são ingratos, porque tá reclamando de barriga cheia, e tem outros que às vezes reclamam com razão, porque as pessoas não dão valor ao trabalho que o arquiteto, ao grande trabalho que o arquiteto tem, porque é muito detalhe, é muita coisa que eles pensam que é só fazer, vou fazer um projetinho de uma casa, desenhar uma casinha, e não é. Ponto. Porém, tem muito arquiteto ganhando bem sim, e eu acho, por exemplo, eu que acabei de formar, para os meus primeiros projetos, pelo trabalho que eu tive, e por ser os meus 2 primeiros projetos,
Eu acho que eu ganhei muito bem, ao meu ver. Eu não reclamo. Eu não reclamei do que eu ganhei nos meus primeiros projetos em relação ao trabalho e relação primeiro projeto da vida como arquiteta. Eu não tenho o que reclamar. Agora eu não sei daqui pra frente, mas eu acho que dá pra ganhar bem. O mercado tá muito, pelo menos no Brasil, em Belo Horizonte, que é onde eu trabalho, tá muito bom porque quanto mais passa o tempo, mais pessoas pensam e levam em conta que se você contratar um arquiteto e gastar mais na obra no começo, você vai ter aquilo mais pro resto da vida e vai ser mais funcional do que fazer uma coisa da sua cabeça que depois você vai encontrar vários problemas. Então, cada vez mais as pessoas têm se conscientizado disso. Então, o mercado, ao meu ver, está bom. Está bom pra mim, gente. Eu não sei pra outros arquitetos, porque tem arquiteto também que quer fazer concurso, tem arquiteto que quer trabalhar com urbanismo. Pra mim, que tô fazendo projetos de reforma, o mercado está bom. Aqui, a arquitetura tá um pouco embaixo. Eu não tenho muita ligação com essa área de trabalho, só mesmo com os meus professores. Aqui no caso, aqui em Portugal. Sim, aqui em Portugal. Quando eu tô conversando com alguma pessoa que é daqui, eu falo que eu tô fazendo arquitetura, as pessoas falam, mas o mercado de trabalho aqui tá tão ruim. Então, pelo que eles falam, sim. E Portugal também acabou de passar por uma crise, ainda não se recuperou muito bem. Então, eu acho que por esse lado da arquitetura tá um bocadinho assim. Mas o que eu vejo, mesmo quando eu tô andando na rua, eu vejo muitos prédios sendo reabilitados, muitas construções novas. Pronto, meus professores mesmo de projeto, essas coisas, eles têm trabalho, porque eles têm escritórios, eles têm ateliê. Então trabalho tem, mas eu acho que deve ter diminuído um pouco. Eu não sei muito bem como é que tá isso. Eu acho que para os arquitetos novos não tem muita coisa, não é para quem está acabando de formar, porque é difícil entrar no mercado de trabalho, ganhar confiança. Mas eu acho que para aquelas empresas que já estão na área, eu acho que já estão ali no meio, eu acho que é bem mais fácil. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que, por exemplo, tanto no Brasil quanto em Portugal, o Brasil agora que vai entrar numa crise, isso é fato, porque a gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, onde foram construídos vários hotéis e várias coisas, então agora realmente vai ter, eu acredito que vai ter uma baixa nessa questão de construção civil, então sim, eu acho que o mercado agora não vai ser bom, nem para engenheiro civil. Engenheiro civil até que sim, porque eles não trabalham só com construção de edifícios, assim, enfim, residenciais, habitação, essas coisas assim. Trabalham com coisas também mais... do governo? Exatamente. Obras do governo, obras maiores obras e tal. Públicas. Não que o arquiteto não possa fazer isso, também pode. Mas eu acho que o foco agora não é construir. O foco agora é melhorar o que a gente já tem. Então, por exemplo, tem muita gente querendo reformar, tem muita gente querendo novas tecnologias, por exemplo. O curso que a gente está fazendo aqui vai ser muito legal por isso. Porque estão querendo tecnologias que permitam que gaste menos energia, que tenha uma iluminação melhor, que tenha um conforto térmico melhor, conforto acústico, enfim, as pessoas estão buscando melhoria da qualidade de vida. E o arquiteto, ele pode ajudar nisso, tanto no urbanismo quanto na arquitetura mesmo, dentro de casa, ou na praça, ou até mesmo no estacionamento, a gente pode fazer coisas que melhorem a qualidade de vida das pessoas. Então, o arquiteto não tá só preso na construção, ele também tá ali pra melhorar aquilo que já existe. Então, eu acho que sempre vai ter mercado para arquiteto. E isso justifica a minha resposta de falar que, ao meu ver, o mercado está bom em BH. Porque atualmente eu estou trabalhando com isso, com reformas. Eu não estou construindo nada do zero. Então, como são reformas, sim, tem muita gente, muito mercado em Belo Horizonte. Exatamente. Fernando Peixeiro Simões. Antes de entrar na faculdade, pensou em desistir de arquitetura? Já pensei em desistir de arquitetura. Esse não foi o meu sonho desde o começo, mas chegou um ponto da minha vida que eu decidi que era a arquitetura e desde então ainda teve umas dúvidas assim, mas depois quando eu tive certeza mesmo foi e tô até hoje. É muito complicado, já tive momentos assim
loucos da vida que eu não queria saber da arquitetura, mas depois eu pensava que eu amo arquitetura, então é mesmo isso que eu quero fazer e não me vejo fazendo outra coisa. Mas lindo. é puxado, tem que amar, se não amar, não faz. É o seguinte, gente. Eu e a Ana, nós temos uma história pra contar. A gente tem uma história pra contar. A gente se conheceu com 12 anos. 12 anos, porque a gente é prima... meu tio casou com a tia dela, pronto, juntou as famílias, a gente se conheceu quando eles se casaram. E a gente brincava com 12 anos que quando a gente crescesse, a gente ia ser arquiteta, a gente ia ter um escritório juntos. A gente via revistas. E que a gente ia construir casa de telhado rosa. E pronto, e aquilo foi esquecido, gente. Foi esquecido completamente. Quando eu fiz vestibular para arquitetura, eu não lembrei. Eu comecei a fazer arquitetura, eu não lembrava daquilo. Quando eu descobri que a Polina veio para Portugal, quando eu fiquei sabendo que ela ia vir e ia começar arquitetura, eu falei, peraí que tem alguma coisa, me lembrando alguma coisa. Gente, de repente eu lembro disso, que a gente falava que a gente ia ser arquiteta, ia ter um A escritório. gente pegava revistas e escolhia as casas que a gente queria fazer. E olha que eu tive muita dúvida quando eu fui fazer arquitetura, eu tive muita dúvida entre arquitetura e engenharia de produção. E depois que eu comecei a fazer, que a Poliana também, eu falei, gente, era isso desde o começo, e como que eu não lembrava dessa história? Teve um tempo que a gente já não se falava com tanta frequência, nessa época de decidir o que a gente vai fazer de faculdade, essas coisas assim, a gente não falava muito. E quando a gente descobriu que uma já estava fazendo arquitetura e a outra também, e aí foi aí que a gente lembrou da tal história. E às vezes torna realidade, gente. Se vocês quiserem uma casa com telhado rosa, vai no nosso escritório, Sim, sim. nosso futuro escritório. Nossa, o dela é já, né? O Sim. meu é mais um bocadinho à frente. A Ana Norato fez a seguinte pergunta: qual software vocês mais utilizam em seus projetos, SketchUp ou AutoCAD? Beijocas a todas. Eu não sei nenhum dos dois. Nem eu. Vocês fazem projeto com o quê? Revit. Revit é vida, gente. Eu já falei isso mais de 3 vezes. Você não fazer um projeto pra mim? Revit é vida. Eu faço, eu adoro Revit. Eu utilizava muito o AutoCAD antes de conhecer o Revit. E eu não gostava, eu odiava, era um pavor da minha vida, era AutoCAD, assim, aquela tela preta com aquelas linhas verdes Mas e pode magentas. mudar a cor da tela do fundo, colocar Mas branca. não, continua chato. Assim é ruim. Continua chato, aquilo é o ó. Não gosto de AutoCAD. Eu gosto de AutoCAD, porque Odeio. eu não sei trabalhar em programa 3D. Falta de vergonha na cara. Aprende. Pois, falta de vergonha na cara. E eu gosto do AutoCAD porque eu gosto de fazer plantas. Mas também é assim, plantas básicas, né? Com sombra e depois cortes, alçadas, que tudo o Revit faz. O Revit faz tudo sozinho, não. Você tem que mandar ele fazer, mas ele faz. Mas eu sei que ele é muito bom, só não sei trabalhar, mas agora eu arranjei uma pessoa. O legal é que você não fica só na planta no Revit, você trabalha no 3D também. Você vai colocar a janela, você pode mudar ela de qualquer lugar a qualquer hora, que ela vai mudar tanto no 3D quanto na planta. E você vê o que fica mais bonito. Então você já tem noção do que vai ficar. Não é aquele inferno do AutoCAD que você faz a planta, aí você faz tudo bonitinho, no tamanho certinho. Aí quando você vai fazer a fachada, você tem que fazer tudo de novo. Aí você faz a fachada. Aí quando você vai fazer a outra fachada, você tem que fazer tudo. Tem que puxar as linhas. Aí vai fazendo. Aí se você resolve, por algum motivo, você resolveu mudar a porta de lugar, você ferrou com a sua vida. Porque você vai ter que fazer isso no corte, na fachada, na vista. Você vai ter que fazer isso em todos os lugares. E na planta. Então, Revit. Faça Hoje, Revit, gente. Intensivo de Revit hoje, até amanhã, até quarta-feira. Intensivo de Revit. Intensivo de Revit. E os 2 trabalhos que você tem que fazer, e aí? É isso aí, vocês vão fazer o intensivo. A gente vai fazer trabalho pra ela. Entendi. Caroline Fidelis, qual é a valorização da profissão de um arquiteto fora do Brasil? Essa é com você. É assim, eu tô fazendo arquitetura aqui com o intuito de chegar no Brasil e ganhar muito dinheiro. É só isso que eu quero, porque eu tô sofrendo muito. Ela é Então você vai iludida, voltar pro coitada. Brasil. Acho que sim. É porque é isso que eu tô falando. Aqui o mercado de trabalho ainda tá um pouco indeciso. Eu ainda vou acabar o curso daqui 2 anos. Eu não sei se daqui 2 anos isso já vai ter mudado tudo, ou se vai estar pior, se vai estar melhor. E pronto, e eu já falei, se eu tiver que ir pro Japão, eu vou. Eu quero é trabalhar na minha profissão. Uma coisa interessante, muito interessante. O Brasil tem uma aliança com Portugal, não sei dizer. Tem É mesmo, é como se fosse uma aliança. É um termo, eles assinaram um termo de que qualquer coisa. arquitetos portugueses podem trabalhar no Brasil,
arquitetos brasileiros podem trabalhar em Portugal. A diferença é, arquitetos brasileiros são arquitetos e urbanistas. Arquitetos portugueses são apenas arquitetos. E tem outra questão, eu acho que não é só... Tá bom, mas o arquiteto é bem conceituado aqui? Você fala, eu sou uma arquiteta. Oh. Eu sou uma arquiteta. Eles fazem, um curso tão difícil, você tá fazendo? Eu falo, sim, eu tô fazendo, porque eu gosto do trem. Mas no começo do eu vídeo gosto de sofrer. que o povo falava, você faz arquitetura, mas... Sim, por causa da situação financeira, do mercado de trabalho. Mas quando é arquitetura, curso. Porque o curso de arquitetura aqui é um curso de pessoa top, entendeu? Medicina aqui já não é... Adoro ser top. Medicina aqui é top também. Mas tipo, é igual no Brasil, medicina... você faz medicina, mas fazer direito aqui é... qualquer coisa, entendeu? E fazer arquitetura é... arquitetura. Ai, que bom! Isabel Andrade. Já pensaram em fazer o programa Ciências Sem Fronteiras? Acha que compensa? Seria ideal na graduação ou no mestrado? Beijos. Eu já pensei em fazer o Ciências Sem Fronteira, mas eu não tinha conhecimento de como era esse programa. Então, quando eu fui realmente ver o que era, ver como que funcionava, eu já não podia fazer, porque eu já tinha feito 90% do meu curso. Você tem que estar com menos de 90% e mínimo de 20%. E você também tem que ter a nota do Enem. E como eu nunca fiz Enem, já tinha passado a inscrição do Enem, eu não ia poder fazer, enfim, não deu pra eu fazer Ciências Sem Fronteira. Somos duas, mesma situação. E a gente queria tanto fazer que a gente veio fazer a pausa aqui. Exatamente. Só pra me ver. Mas assim, o que acontece? Eu acho que Ciência Sem Fronteira é muito válido, principalmente porque você vai para um programa que o governo vai te bancar e é muito dinheiro. Tipo, por mês você recebe, pelo que eu fiquei sabendo pelos meus amigos que foram, por mês você recebe em média 800 euros. E 800 euros é muito dinheiro. É mais do que algumas pessoas ganham aqui de salário. Né? Sim, e você não paga estudo, alguns não pagam casa, então tem gente até que faz um tour pela Europa com o dinheiro. Tem gente não, todo mundo que vem fazer Ciência Sem Fronteira faz um tour pela Europa. Eu tenho dois, o Alisson e o Edson. Pois é. Todos dois conhecem. E assim, eu acho muito válido não só pela questão da faculdade, porque algumas faculdades que você vem fazer o curso Ciência Sem Fronteira, você não consegue aproveitar todas as matérias que você faz aqui. Então se você vir ficar um ano, você acaba atrasando um ano da sua faculdade. Mas não é porque a matéria não dá pra você aproveitar na sua faculdade que não vai ser um aprendizado. Vai ser um aprendizado de qualquer forma, entendeu? E o seu currículo vai valer muito mais. Com certeza, você vai aprender uma cultura nova, você vai aprender uma língua nova se você não vier pra Portugal. Você vai aprender o inglês, ou sei lá, o alemão, o francês. De Portugal. Ah, tá, claro. Faz muita diferença na minha vida. Mas enfim. Se você for para um país que a língua seja diferente da sua, você vai voltar falando fluentemente uma língua diferente, entendeu? Então acho que isso também é muito válido. Você vai conhecer muitas pessoas, você vai conhecer muitos lugares, você vai fazer amizades, vai... Enfim, eu queria muito. Eu fiquei chateada de não poder. Mas a gente tá aqui, a gente tá feliz agora. Sim. Eu acho a que gente tá feliz. Olha a cara dela. A Dani e Saara. Quais as distinções entre engenharia civil e arquitetura? Vocês também se encontraram com essa dúvida antes de prestar vestibular? Se sim, o que fez com que optassem por arquitetura? A grade curricular de arquitetura envolve história e física. Eu vou responder de trás pra frente porque eu quero responder só a última pergunta, tá? Vocês respondem as outras. Sim. A grade curricular de arquitetura envolve, sim, história e física. Então, sinto muito, você vai ter que ter aulas de história. Porque você precisa conhecer a história da arquitetura, cara. Você precisa conhecer as tendências de arquitetura que já vieram por aí e que até hoje influenciam na arquitetura. E sim, também tem física, porque você vai aprender sobre durabilidade de materiais, sobre resistência de materiais, sobre como utilizar materiais, sobre cálculo de estrutura, vão, que você vai ter que fazer uma cobertura. Então sim, tem física, mas não é nada assim, mirabolante, bicho de 7 cabeças. Não, é uma física bem focada para aquilo que a gente precisa. Não é uma física que você aprende no colégio, entendeu? Diferença entre arquitetura e engenharia civil. Eu acho que a arquitetura é mais projetar, não é?
E a engenharia civil tem a ver mais com estruturas, essas coisas assim? Eu não sei muito bem. Sim, o o engenheiro civil ele coloca em prática aquilo que a gente planeja, que a gente projeta. Então o arquiteto é mais criar e o engenheiro civil é concretizar, é fazer os cálculos para ver o que precisa ter ali para sustentar aquele edifício, entendeu? Mas a gente, no nosso curso, tem que ter a física e a matemática tão presentes, porque nós temos que saber fazer esses cálculos para quando a gente for projetar, ter uma noção do que a gente está fazendo, porque a gente tem que ter noção e não fazer uma coisa de outro mundo que não vai conseguir ficar em pé. Mas foi por isso que nós optamos por arquitetura, porque a gente queria mais a parte mais estética, visual e confortável do que fazer cálculo do que vai embaixo da estrutura. Então isso me fez decidir por arquitetura, não por engenharia. O Rafael Ferreira Machado disse: como é o mercado de trabalho para o estagiário? É difícil de conseguir estágio? O que um estagiário faz no escritório? Olha, a vida de estagiário é chata. Você faz tudo aquilo que o arquiteto não quer fazer, entendeu? Tipo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Eu trabalhei como estagiária por quase um ano, mas não foi no escritório de arquitetura. Foi na Todeskine, que é uma empresa de móveis planejados, mas que um dos donos era arquiteto, então eu acabei aprendendo muita coisa com ele, sabe? E como eu gosto muito dessa parte de decoração e de móveis planejados também, pra mim foi ótimo, porque eu aprendi muita coisa na Todeskine, muita coisa mesmo. Mas eu queria fazer um estágio em escritório também, porque eu acho que faltou essa parte. E o estagiário, ele faz de tudo, e é ali que você vai aprender, porque você só aprende na prática. Você olhando o treino quadro e o professor falando, você não vai aprender, você só vai aprender na hora que você tiver que fazer e você errar. Você se ferrar, seu chefe vai tentar cortar o seu pescoço, aí você vai se virar pra arrumar aquele... Ó, fica perfeito, você vai ver que você arruma numa velocidade que você aprende assim, ó, rapidinho. Mercado de trabalho. Bom, foi assim, foi um custo pra eu arrumar o estágio, porque eu não conhecia ninguém dessa área de arquitetura, sabe? Não tem ninguém da minha família que seja arquiteto, e os que tem são de São Paulo, então não me ajudava muita coisa, né? Porque eu sou de Belo Horizonte. Mas quando eu comecei a distribuir currículo por e-mail, todo e-mail que eu via assim, eu mandava de empresa de arquitetura. E quando eu consegui um estágio, que foi uma menina da minha sala que me indicou, quando eu comecei a trabalhar, passou uma semana, me chamaram para outro estágio. Aí eu já tava nesse estágio, eu tava gostando e não fui. Aí passou um mês, mais uns 3 me chamaram. Aí depois foi me chamando, então assim, já começa a mandar currículo quando você entrar pra faculdade. Porque o povo não vai chamar na hora, eles só vão chamar depois, quando tiver vaga e tal. Então assim, não é difícil encontrar estágio, você simplesmente tem que procurar no lugar certo. Só isso, você só tem que saber qual é o lugar certo. E eu não sei te informar qual é o lugar certo. Mas vai na fé. Você consegue.